Nós somos criações de Deus. Oi, gente! Tudo bom? Então, vamos continuar hoje, né, a falar sobre o pecado. Quando a gente analisa a Bíblia, lá no livro de Gênesis, a gente vê o que é chamado de pecado original, que é quando Adão e Eva, eles comem do fruto proibido, né, lá no Jardim do Éden, que não é uma maçã, viu, gente? Esse negócio de maçã é tudo mentira. E o que é denominado, então, pecado original? É a desobediência, porque o Senhor falou para que eles podiam ter acesso a tudo, menos aquilo, porque aquilo traria para eles uma consequência ruim, né? E foram lá, eles comeram, né? A gente sabe da história. E a desobediência trouxe a Adão e Eva a vergonha de estar com Deus. Tanto que quando Deus procurou, é muito legal na Bíblia que a gente vê que todos os dias à tarde, Deus se encontrava com Adão e Eva para fazer um social. Então todos os dias à tarde eles tinham um momento de comunhão, de estar junto, que é muito bom. E quando Deus ele vem aquele dia e chama por Adão, Adão está escondido, com vergonha de Deus. E aí a gente vê o efeito do pecado. O efeito lá em Romanos 6:23 diz assim: o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A gente viu esse versículo no vídeo passado. Então, por que o salário do pecado é a morte? Justamente porque o pecado ele corta a conexão entre homem e Deus. A Bíblia revela nela toda que Deus ele é justo e Deus não tem comunhão com a impureza, com o mal. Então, quando o homem ele desobedece a Deus, quando o homem ele entra em pecado, o relacionamento entre ele e Deus ele é cortado, ele é separado. Justamente por Deus ser justo, não há conexão entre Deus e as coisas ruins. Então, quando Deus vai procurar, né, Adão e Eva no jardim, eles se escondem por vergonha de Deus. Então esse relacionamento é interrompido. E aí vem um parêntese na história da humanidade. Hoje a gente enxerga esse parêntese como a parte mais importante, mas ele é um parêntese, que é o plano de salvação de Jesus Cristo. Na verdade, o que Deus, Jesus e o Espírito Santo, a Trindade, eles criam desde o início era o relacionamento com o ser humano. Só que por conta do pecado, isso foi rompido e aí era necessário que fosse retomado de novo o relacionamento entre homem e Deus. É muito interessante quando a gente começa a pensar em pecado. Por que o salário do pecado é a morte? A gente vê que o efeito do pecado na mente do ser humano é justamente a cauterização. Tem um versículo lá, acho que é Salmo 42:7, que fala que um abismo chama outro abismo. Então, um pecado, um erro, chama um outro erro, que chama um outro erro. E cada vez mais o homem ele começa a se ferir mais, se machucar mais, se distanciar mais, né, de Deus e do próximo, a ferir mais o próximo. E é impressionante como que esse efeito cascata do pecado, ou seja, um abismo chama outro abismo, ele destrói o ser humano. Eu e o Fabinho, a gente estava conversando ontem e eu escutei, né, tava fazendo uma coisa e eu escutei uma pessoa falando sobre droga, que ela tava usando droga, coisa e tal, e só que eu não conheço a pessoa, eu tava na academia, e aí ela falando, e eu comentei com a Fabinho que eu fiquei horrorizada dele falando que ele começou usando um tipo de droga, mas aquele tipo de droga não satisfazia mais, então ele foi pro outro, e ele contando como se fosse uma vantagem. E aí o Fabinho falou que ele viu uma reportagem que as pessoas tinham perdido essa partezinha assim, ó, do nariz de tanto usarem drogas. E a gente falou, gente, como que a pessoa, ela não para? Tipo assim, ela vê que tá fazendo mal, mas ela não para, ela vai até o fim, ela se aniquila, ela aniquila outros. E aí eu lembrei disso, falei, gente, como que é nefasto o efeito do pecado. Realmente, ele vai gerando a cauterização da mente do ser humano, ele vai gerando o esfriamento do ser humano, tudo aquilo de ruim começa a brotar e chega a um ponto que a pessoa ela não tem nem consciência de si e do outro, do certo e do errado. E quanto mais cauterizada a mente, mais distante ela tá de Deus, mais distante ela tá dos valores que trazem vida. E é esse efeito do pecado, que é a quebra, né, do relacionamento com Deus, ele entristece de uma forma gigantesca o coração do Senhor. Porque o que ele mais queria era justamente a restauração desse relacionamento. E aí lá em Romanos 3:23 e 24 eu vou ler, porque é muito legal. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente
por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Aqui, gente, que a mágica acontece. Lá em João 3,16, a gente vê um dos versículos mais famosos do cristianismo, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu só de falar, eu já enche d'água, porque é lindo, gente, porque Deus me amou, Ele te amou de tal maneira, Ele te amou tanto, que Ele deu aquilo de mais precioso que Ele tinha, para que eu e você não pereçamos, não morramos, mas que nós tenhamos a vida eterna pela restauração do nosso relacionamento com Ele. E por quê que foi necessário que Jesus viesse, igual aqui em Romanos fala, para que o relacionamento fosse retomado? Então vamos pensar, olha, esse é Deus, somos nós. Aí a gente estava juntinho, tinha um relacionamento, foi rompido pelo pecado. Era necessário a conexão, que criasse uma ponte entre nós e Deus de novo. Essa ponte aqui, ó, é Jesus Cristo. Por quê? Vamos lá. Lá em Romanos, quando fala assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, ele explica que Jesus Cristo nos fez justos. Esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Mas antes da gente chegar no próximo vídeo, eu queria falar sobre uma ilustração que ajuda a gente a entender bastante. Eu fiz direito, né? E no direito a gente trabalha com leis. Se alguém viola uma lei, é necessário que seja feita a justiça, não é? A pessoa, ela paga uma pena. Então, assim, quando a gente observa que Deus, ele tem uma série de normas, de leis, que são a que a gente falou, né? Aquilo que orienta o nosso comportamento. E quando o ser humano, ele pecou, houve, né, o distanciamento de homem e Deus, e era necessário, Deus como um justo juiz, a gente tem essa ilustração na Bíblia também, Deus como um justo juiz, era necessário que a pena do pecado fosse paga. O que está escrito? O salário do pecado é o quê? A morte. Era necessário que nós fôssemos feitos justos para que a morte não nos dominasse mais. Era necessário que alguém pagasse essa pena do pecado. Só que quando a gente observa o nosso comportamento, é impossível a gente pagar por todos os nossos pecados. Eu não consigo, eu erro demais, eu faço coisa errada demais. Se eu precisasse pagar pelos meus próprios pecados para me tornar justa novamente e retomar meu relacionamento com Deus, eu nunca teria relacionamento com Deus, porque eu nunca conseguiria pagar por tudo. Só que Deus, por nos amar demais e não suportar a ideia de viver sem nós. Olha isso, gente. Olha, Deus não suportar a ideia de viver sem nós. Jesus falou, olha, eu vou pagar o pecado deles. Jesus, ele veio à terra, ele se transformou em um homem em carne e veio entre nós para pagar, mediante Deus, que é o justo juiz, a pena que era minha e que era sua. Para que nós pudéssemos estar livres para retornar ao relacionamento com ele de novo. Mas isso são cenas do próximo vídeo. Então, gente, não percam. Domingo que vem a gente vai falar sobre a justificação, sobre a graça do Senhor, que é maravilhoso. Outra coisa, gente, se você gostou do vídeo, eu tenho vergonha de pedir isso, mas se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal para que você receba os vídeos e principalmente, gente, comente, porque eu não sei se vocês estão gostando, quer dizer, algumas pessoas eu sei, mas algumas outras eu não sei, ou se vocês estão com algum tipo de dúvida, ou se querem saber mais. Então, se tiver alguma coisa para comentar, comenta que eu vou adorar ler. É isso, gente, uma ótima semana para vocês, beijo e até semana que vem.